Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês nessa noite? Hoje eu quero trazer uma palavra sobre o seguinte tema: Jesus é maior que Maria. Quem é maior? Maria ou Jesus? Jesus ou Maria? Nosso texto se encontra em João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Outras referências: 1 Timóteo 2, 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lucas 11, 27 a 28. Então vamos à palavra de Deus nesta noite. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco através das Escrituras, através do teu Espírito, que eu seja uma instrumentalidade da tua palavra, do teu Espírito, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Coloca na minha boca palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavras que exortem, palavras que edifiquem, palavras para que comuniquem a verdade. Nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. João 17, 17. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas exaltam mais os instrumentos do que o próprio Deus. Maria foi uma mulher agraciada, escolhida e honrada entre todas as mulheres da terra. Porém, a própria Bíblia mostra que Jesus ocupa um lugar infinitamente superior. Ele tem a primazia, a proeminência. Ele era o unigênito de Deus. Depois ele se tornou o primogênito da criação. Então, muitos estão exaltando, um exemplo, o violino, quando deveriam exaltar quem criou o violino. Quem toca o instrumento deve ser maior valorizado que o instrumento. O instrumento tem o seu valor, mas quem o criou e quem sabe manusear tem mais valor do que o próprio instrumento. Nós somos apenas instrumento e Deus é o fabricante do violino e sabe tocar muito bem o meu, o seu e o nosso coração. Gostou? Maria foi serva. Jesus é Senhor. Embora Jesus também tenha sido servo. Ele disse: eu não vim para servir, para ser servido, mas para servir. Mas Maria foi serva. Ela disse: cumpra-se em mim a vontade de quem? A minha vontade? Não, a vontade do Senhor. Como? Maria precisou de salvação. Ela disse no seu cântico: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus não precisou de Salvador. Jesus era o próprio Salvador, a própria salvação. O Verbo encarnado, isto é, se revestiu de carne. Maria nasceu em pecado, Jesus nasceu santo. Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Não existe salvação em Maria, porque toda autoridade, glória e mediação pertence somente a Cristo. Maria não diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, mas Jesus afirmou: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Não existe salvação em Maria, porque toda autoridade, glória e mediação pertence somente a Cristo. Maria apontava para Jesus, Jesus aponta para o Pai. Maria era uma pequena sombra, Jesus era a substância. Maria era sombra, Jesus era a árvore. Maria fazia parte da profecia, Jesus é o próprio cumprimento da palavra, da profecia.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, e o Verbo é Deus. O próprio céu declara em Filipenses 2,10 que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora veremos pela palavra de Deus porque Jesus é incomparavelmente maior do que Maria. Jesus é sublime, Jesus é santo, Jesus é exaltado, Jesus é soberano, Jesus é magnificentifico, Jesus é o mais belo entre milhares, Jesus é o lírio dos vales, Jesus é resplandecente estrela da manhã, Jesus é o bálsamo de Gileade, Jesus Cristo é o mais belo entre milhares. Jesus é o Criador de todas as coisas. Maria foi apenas uma criatura que participou do projeto de Deus. Maria nasceu como qualquer ser humano, de uma mulher. Mas Jesus já existia antes da criação do mundo. Ele diz na sua palavra: antes que houvesse dia, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou o Senhor, o sábado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Maria veio ao mundo, Jesus trouxe o mundo à existência. Maria foi uma criatura, Jesus é o Criador. O Criador, o sustentador e o preservador de todas as coisas. Jesus sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Portanto, segundo, Maria chamou Deus de seu Salvador. Jesus não chamou Maria de mãe de Deus, nem de sua salvação. A própria Maria reconheceu que precisava de salvação. Lucas 1:47. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que é Maria falando. Que Maria precisava de salvação. Senão ela não tinha dito que se alegrava em Deus, seu Salvador. Quem precisa de Salvador não pode ser Salvador. Quem está se afogando precisa de um salva-vidas. Não é isso? Não pode salvar a si mesmo. Jesus nunca precisou ser salvo, porque ele é santo e perfeito. Terceiro, Jesus recebe adoração, Maria não. Os anjos de Deus não recebem adoração. Maria não recebe adoração, mas Jesus recebe adoração. Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está procurando, é porque não tem, é porque necessita de adoradores. Faz sentido? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando os fiéis da terra. Por quê? Porque não tem fiéis. Senão não precisava procurar. A gente procura aquele que não sabe onde está, onde se encontra, o que não tem. Então nós procuramos. Mas isso faz sentido? Então Jesus recebe adoração. Os discípulos adoraram Jesus. Mateus 14:33, e os que estavam no barco o adoraram. Mas a Bíblia proíbe a adoração a qualquer pessoa além de Deus. Leia Salmo 115. Leia Êxodo 20, os 10 mandamentos. Quando homens tentavam adorar servos de Deus, eles recusavam.
Os apóstolos recusaram muitas vezes ser adorados. Jesus, porém, aceitava a adoração porque ele é Deus. O céu nunca mandou adorar Maria. O céu inteiro adora Jesus. Os serafins, aqueles seres como chama de fogo, que têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam, dizendo Kadosh, 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 que significa Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quarto, Jesus é o único mediador, é o único advogado. Também é o único juiz. Só ele pode julgar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2. Se há um só, não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser 4, não pode ser 5, não pode ser 6, não pode ser uma carrada de seres humanos canonizados. É o único. Se é um, é um. Jesus diz: eu sou o caminho. Um só mediador entre Deus e os homens. Não existem vários mediadores. Não existe mediação compartilhada. Existe Wi-Fi compartilhado. Existe guarda de filhos compartilhada. Não existe mediação compartilhada. O único caminho ao Pai é Jesus Cristo. João 14:6. Quinto, Maria foi discípula. Jesus é o mestre. Rabi significa mestre. Ou Rabone, meu mestre. Maria seguia Jesus. Jesus, apesar de ser obediente quando criança, não seguia Maria. É tal que quando eles foram a Jerusalém adorar, eles foram embora e Jesus ficou no templo ensinando e fazendo pergunta aos doutores, aos mestres da lei, e eles se maravilhavam com as suas respostas. Ela ouviu os seus ensinamentos, ela dependia dele. Jesus nunca dependeu de Maria espiritualmente, porque ele é o único, ele é o Filho de Deus. João 2:5. Fazei tudo quanto ele vos disser. Quando faltou vinho, no primeiro milagre realizado por Jesus, depois que ele iniciou o seu ministério, após ser batizado por João Batista, com 30 anos de idade, Jesus não foi batizado sendo criança. O batismo de criança e por aspersão é antibíblico. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão com 30 anos de idade. E o vinho acabou, e ela disse, o vinho acabou, e ele nem chamou ela de mãe, ele disse, que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E o que ela disse? Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus transformou a água em vinho, sendo que o último vinho era muito mais excelente que o primeiro. A maior honra de Maria foi gerar Jesus. A maior missão dela foi apontar para Jesus. Sexto, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Maria morreu e não ressuscitou ao 3º dia. Ela continuou morta como qualquer ser humano. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui quem está falando é Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maria morreu, como todos os seres humanos, mas Jesus ressuscitou ao 3º dia e vive eternamente pelos séculos dos séculos. Só alguém vivo pode salvar eternamente. Olhai para mim, todos os termos da terra, e sereis salvos, e sereis iluminados. Sétimo, somente Jesus tem poder para salvar. Atos dos Apóstolos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Somente
o nome de Jesus Cristo, homem. Porque essa é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens através de Jesus Cristo, homem. Jesus é o único Salvador, é o único mediador. Nenhum santo salva, nenhum homem salva, nenhuma tradição salva, nenhumas vestes, paramentos salva, nenhum nome de parede salva, nem de católica, nem de evangélica salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus perdoa pecados, transforma vidas e conduz ao Pai. Maria foi bendita, foi abençoada entre as mulheres. Jesus é bendito acima de tudo e de todos. Ele esvaziou a si mesmo, pelo que recebeu o nome que está acima de todo nome. Porque Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Maria merece respeito como serva fiel de Deus, por seu testemunho e sua conduta, mas Jesus merece adoração, entrega e rendição total, absoluta, completa e plena. Isso fala de plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus Cristo. Maria nunca quis ocupar o lugar de Cristo. O maior erro do homem é colocar alguém no trono que pertence somente a Jesus. Hoje, o Espírito Santo nos lembra: Jesus é o único Salvador. Jesus é o único mediador. Jesus é o único Senhor. Jesus é o único digno de adoração. Quem coloca a Maria acima de Jesus perde o foco da cruz. Quem segue Jesus encontra a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai. Oração, vamos orar? Nesta noite reconhecemos que somente Jesus Cristo é Senhor, Salvador e mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens. Obrigado pela vida de Maria, serva fiel, exemplo de obediência, mas reconhecemos que toda honra, toda glória e toda adoração pertence somente ao teu Filho amado. Perdoa-nos quando o coração humano tenta substituir Cristo por qualquer outra coisa. Hoje declaramos: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Que toda cadeia religiosa seja quebrada pela verdade da tua palavra. Que o nome de Jesus seja exaltado acima de todos os nomes. Salva vidas, restaura famílias e conduz-nos ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, o soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Vamos recapitular nossa palavra de hoje, nossos pontos principais. Então vamos lá refletir um momento. Jesus é o Criador, Maria foi criada. Maria chamou Deus de seu Salvador. Jesus recebe adoração, Maria não. Jesus é o único mediador, Maria não. Maria foi discípula, Jesus, o mestre, o rabi, o Rabone, meu mestre. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Maria morreu e continuou morta. Somente Jesus tem poder para salvar. Referências bíblicas para você conferir aí na sua Bíblia. Vou te falar. Pega aí uma caneta, um papel. Anota aí e confere. João 14,6, 1 Timóteo 2,5, Lucas 11, 27 e 28.
Para concluirmos, vamos lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus, busque Jesus, ore para Jesus, ore ao Pai no nome de Jesus. Jesus diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Meu intuito foi trazer uma mensagem de esclarecimento, de elucidação do senhorio de Cristo, que é insubstituível. Aleluias! Glória a Deus! Um abraço e até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém.